Oi, crianças! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui da Primeira Igreja Batista no Janga. Que bom que estamos juntinhos, né? Mais um domingo para aprender juntos a palavra do Senhor. Vocês se lembram que na aula 1 vamos para a aula 3? Essa é a aula 3, tá? Na aula 1, tia Sueli, ela falou sobre a criação. Ela disse que Deus criou o mundo e criou o homem e a mulher. E somos todos diferentes, né? Temos a cor da pele diferente, o cabelo diferente, muitas coisas diferentes, mas Deus foi perfeito em tudo que ele fez. Na aula 2, tia Robertinha ensinou pra gente que Deus, ele nos conhece muito bem. Ele sabe quando a gente tá com medo, quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste, quando a gente tá mentindo, quando a gente tá fazendo alguma coisa de errado, Deus também sabe. Hoje, na aula 3, vamos ver um assunto bem legal também. Mas antes, eu queria convidar vocês para a gente orar. E aí, vamos orar? Oremos. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida. Obrigada pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas famílias dos nossos amigos. Que o Senhor possa estar nos protegendo, Senhor, como o Senhor sempre fez. É no nome de Jesus, Senhor, que te pedimos que o Senhor possa nos abençoar para que a gente possa entender essa historinha que a gente vai ouvir agora e que a gente possa colocar ela em prática, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos. O Senhor tem sido bom em todo o tempo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. E aí, vamos agora para a nossa historinha? E então, crianças, vocês sabem qual vai ser a nossa historinha de hoje? Nós vamos falar sobre Deus me guarda sempre. Sim, esse é o nosso tema. Só que para isso, a gente vai contar uma historinha que está na Bíblia. Não se esqueçam, se lembrem sempre. A historinha que a gente conta nas nossas EBDs estão sempre na Bíblia. Então, vamos lá para a historinha? Vejam só. Havia um homem chamado Jacó que teve muita gente que nasceu depois dele. Foi a descendência deles, né? Um dos filhos de Jacó foi José. José também teve muitos filhos, os filhos dos filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos. Foi muita gente crescendo. A descendência de José cresceu bastante também. Só que vocês não sabem. Existia um rei lá no Egito que ele não estava gostando nada disso. Ele não estava gostando de ver a descendência de José crescer. E sabe o que ele fez? Ele disse que queria que todos os nenéns que nascessem, eles fossem mortos. Então, o que é que acontecia? Quando os nenéns, eles nasciam na barriguinha das mamães deles, se fosse uma menina, as meninas iam viver. Mas se fossem meninos, os meninos iam morrer. E isso era muito triste. Sabe o que aconteceu? Existiam umas mulheres chamadas parteiras. Elas é quem fazia o parto dos nenéns. Elas que ajudavam as mamães a terem os seus filhinhos. Quando elas viram isso, elas disseram, não, o que é que a gente vai fazer? Então, isso prova que Deus, ele não está dormindo. Sabe o que foi que elas fizeram? Lembra que todo o povo estava crescendo, crescia. A descendência de José toda estava crescendo. Muita gente, muita gente, muita gente. E o rei, ele não gostou porque ele tinha um medo. O medo do rei era que esse povo crescesse mais que o exército deles. Então, quando ele pediu que as parteiras matassem os nenéns, Deus, ele providenciou uma coisa muito legal. As parteiras, elas disseram assim, minha gente, a gente não pode matar os nenéns, porque a gente sabe que só quem pode dar e tirar a vida dos nenéns é Deus, né? Então, sabe o que aconteceu? Elas não mataram os nenéns.
Então, os nenéns ficaram vivos, cresceram, ficaram fortes e ainda assim se tornaram povo de Deus. E isso foi uma bênção. Então, crianças, é desse jeito que Deus age. Nós não precisamos ficar com medo, porque Deus, ele sempre nos guardará. Ele sempre vai dar um jeito para não deixar que nada de mal nos aconteça. Mas a gente tem que lembrar que uma coisa foi importante. As parteiras, elas conheciam a Deus e elas criam em Deus. Elas conheciam a palavra de Deus e sabiam muito bem que Deus amava todo o seu povo. Por isso, nós precisamos conhecer os ensinamentos de Deus para que a gente nunca faça nada de errado. Pelo menos a gente tente não fazer nada de errado, como o rei estava pedindo. Lembra? O rei estava pedindo que matassem todas as criancinhas e isso não era da vontade de Deus. Então, foi isso, crianças. Estão vendo, crianças? As parteiras, elas temiam a Deus, por isso que elas desobedeceram ao rei do Egito. Então, nós temos que agir como elas, tementes ao Senhor. O rei do Egito, ele não conhecia a Deus. Ele só ouvia falar de Deus, mas ele não temia a Deus. Então, as parteiras, elas reconheceram que Deus era o auxílio delas, era o escudo que iria proteger. Por isso que elas desobedeceram o rei. Eu queria, nesse momento, ler com vocês um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Salmos. Vamos ler juntinhos com o Tia Chi? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Amém. Está em Salmos 33, 20. Sim, o nosso Deus é o nosso auxílio, é o nosso escudo. E sempre vai ser. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero, crianças, que vocês tenham aprendido bastante e que nós possamos colocar em prática e sermos obedientes ao Senhor e tementes ao Senhor. Amém?